Boa tarde, gente. Eu tô um pouco sem voz hoje. Então, eu vou tentar falar assim mais devagarinho para ver se eu consigo falar até o final. Dá para escutar aí atrás. Eu sou médica de família. Eu fiz minha formação no Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou aqui no Rio já faz quase 2 anos, vim para cá para trabalhar. Desde que eu cheguei, estou trabalhando lá na Rocinha. Só mudei de unidade, mas desde que eu cheguei aqui faz 1 ano e meio já que estou trabalhando na Rocinha. Então a ideia é falar um pouquinho do manejo de asma, mais em crianças, que talvez seja que tem mais dúvida, né? Porque eu acho que em adulto, mais ou menos, existe um consenso assim. Então, por que é importante a gente saber asma? É uma doença muito prevalente. No Brasil, é uma prevalência mais ou menos de 20% de crianças de idade escolar e adolescentes. Está entre os principais motivos de consulta em atenção primária à saúde. E entre as principais causas de internação pelo SUS, tem entre as 10 principais causas, são exacerbações da asma. E, principalmente, apesar disso tudo, é uma condição sensível à atenção primária. O que quer dizer? Que ela é uma doença crônica que pode ser evitada em internações, em emergências e exacerbações com o manejo só em atenção primária. Não precisa de manejo de especialista na grande maioria dos casos. Então, o manejo adequado interfere, né, reduz mortalidade e reduz morbidade da doença. Então, só para dar uma resumida, assim, a asma ela é um quadro de hiperresponsividade brônquica e obstrução do fluxo de ar. O fato dela ser reversível é um dos principais fatores da fisiopatogenia que vai implicar depois para a gente saber como que é o tratamento. E tem 2 componentes, componentes de inflamação e de broncoconstrição, que também vão ser a base do tratamento da asma. Então, sabendo essas coisas. É reversível, são 2 componentes. É isso que a gente tem que tratar. E tentar evitar depois para não exacerbar o descontrole. E é uma doença que tem múltiplos fatores genéticos, fatores ambientais, de todos os máximos possíveis que se pode imaginar. O diagnóstico da asma é um diagnóstico clínico, né? Não é necessário, obrigatório fazer nenhum teste complementar. Se pode fazer o diagnóstico de asma só em dados clínicos. Então, principalmente em crianças, né, tem que ser considerado se tiver um desses critérios de dispneia, tosse crônica, sibilância, taquipneia, desconforto torácico, qualquer sintoma respiratório crônico de um modo geral. Uma característica muito característica da asma também são ser sintomas episódicos, mas não sazonais, como por exemplo a gente vai ver na bronquiolite, que é uma doença mais sazonal. A asma ela é episódica. E melhora com o uso de medicações. Na dúvida, né, se tem uma dúvida diagnóstica, está autorizado a fazer um teste terapêutico. E se melhorou, bom, talvez seja asma mesmo. A história familiar de asma e de atopia, ou uma história pessoal prévia de atopia, também é um critério já maior para suspeita de asma. E nas crianças pequenas até adolescência, o sexo masculino prevalece. Então também sempre quando a gente vê um menino, uma criança, menino com esses sintomas, a gente já tem mais um critério para pensar que pode ser asma. Vocês podem interromper e perguntar a qualquer hora, se eu conseguir. Então o exame físico pode ser completamente normal, ele pode estar alterado só nas crises, né? O sibilância é a principal característica, pode não aparecer numa expiração normal, só numa expiração forçada. E se é uma crise muito grave, pode até não ter a sibilância, pode ter uma broncoconstrição tão grande no pulmão que nem o sibilo não está passando ali para fazer barulho no pulmão. Então pode ser um exame físico completamente normal. Qualquer sinal de disfunção respiratória vai dar mais ideia também do diagnóstico. Tem algumas particularidades de diagnóstico dependendo da faixa etária, principalmente por causa da prevalência das doenças de cada faixa etária. Então, de crianças de 2 a 5 anos, a gente vai pensar quando a criança tiver mais de 4 episódios por ano de sibilância, não associada a infecções. E esses critérios para a criança também são bastante usados, né? Eles são usados pelo SAIME, que é as guidelines britânicas que usam esse. Que é um critério maior, que é o país com asma, que é a história familiar, que de um modo geral para qualquer faixa etária já é um critério. E uma criança com dermatite atópica, que é a história pessoal de atopia, também já é um critério maior. Ou 2 menores, uma criança que já tem rinite alérgica, que já entra também como uma história pessoal de atopia.
Eosinofilia, aqui a gente acaba não usando muito esse critério, mas é um critério que existe. E sibilância na ausência de infecções virais. Esse vai ser um dos principais diagnósticos diferenciais com a bronquiolite, principalmente em crianças menores de 2 anos, que às vezes a gente pode ficar mais um pouco na dúvida, difícil de se fazer o diagnóstico. Os episódios, então, em crianças menores de 2 anos, podem ser desencadeados por infecções virais, mas eles não estão necessariamente associados a essas infecções. Crianças prematuras e de baixo peso são fatores de risco bastante importantes. E lembrar sempre que episódios de sibilância e tosse nessa faixa etária de crianças pequenas são comuns. Então nem sempre que uma criança vai ter um episódio de sibilância ela vai ter asma. Por isso que tem aquele critério que a gente usa, um critério maior de mais de 4 episódios por ano de sibilância. Não é no primeiro episódio que se vai fazer diagnóstico de asma. E sempre diagnóstico diferencial com a bronquiolite, que vai ter muitas diferenças, na verdade. Assim, talvez a clínica da doença seja muito parecida, mas não vai responder à medicação, está mais associada à infecção viral, vai ter um quadro mais de infecção de via aérea superior junto, que na asma não tem, pode ter só a tosse. Isso, existe uma organização que é o Global Initiative for Asthma, que é o GINAS. Depois no final tem o site. É uma organização mundial, esses são os critérios que eles dão como na dúvida se é asma ou não é, se fazer essas perguntas. Para qualquer faixa etária, isso serve também, mas principalmente para crianças menores de 5 anos. Que são os episódios de sibilância. Tosse ou sibilância precisa por atividade física. Atividade física pode ser uma crise de choro numa criança, pode desencadear um episódio de sibilância depois, pelo esforço respiratório ou esforço físico. Tosse noturna, ausência da variação sazonal, que é o que tem na bronquiolite, uma variação sazonal. E sintomas que persistem aos 3 anos, né? Por isso que eu disse antes que abaixo de 2 anos dificilmente se faz um diagnóstico de asma. Só se a criança tem uma história muito clara, uma história familiar muito clara. Mas senão vai sempre ficar como um lactente sibilante ou uma criança sibilante até se fixar mesmo o diagnóstico ou fazer a prova terapêutica e ele responder aquela prova terapêutica. E os sintomas ocorrem ou pioram na presença de alergenos. Alergenos é fumaça, é ácaro, é poeira, é umidade, qualquer tipo de alergeno. Exercício, pólen, infecção respiratória, estresse e cigarro. A criança está bem, é exposta a algum fator ambiental, algum alergeno e piora ou tem uma crise. E uma coisa que os pais costumam falar muito é que o resfriado fica no peito. A criança ficou resfriada 10, 20 dias atrás e ficou com aquele catarro chiado no peito depois, porque foi desencadeado lá atrás por uma infecção viral e a broncoconstrição e a inflamação permaneceu no pulmão depois. E o critério que talvez vai ajudar mais no diagnóstico é que ele vai melhorar com a medicação para asma, com broncodilatador e corticoide, que depois a gente vai ver. Então, para exames complementares, não são necessários. A gente vai usar eles quando os achados clínicos não são típicos. Então, sintomas compatíveis, mas isolados. A criança tem só sibilância, ou tem só uma tosse crônica, ou tem só um episódio desencadeado por exercício. E sintomas isolados que não formam um conjunto completo, a gente pode pedir um exame para complementar. Ou se não houve resposta ao tratamento, com um curso de tratamento completo. A espirometria, né, seria o padrão ouro depois do diagnóstico clínico. Ele comprova, porque ele justamente comprova aquilo que a asma é na sua essência, que é a obstrução e a reversibilidade. Como é que a gente faz a espirometria? Vê a função pulmonar, usa um broncodilatador e vê se melhora. Então ele comprova que tinha uma obstrução e comprova que era reversível, assim que se faz o diagnóstico da doença. Ele pode ser feito em crianças maiores de 5 anos, geralmente, não por causa da leitura da função pulmonar, mas pela capacidade de realizar o teste, né, de assoprar, tem que ser uma expiração forçada, bem lenta. O valor expiratório do fluxo em um primeiro minuto normal e não ter resposta ao broncodilatador não exclui a asma. O paciente que tem uma asma leve ou que está já sob tratamento controlado pode ter uma espirometria completamente normal. Por isso que não é um exame que exclui, ele confirma um diagnóstico. Mas se ele está normal, não exclui o diagnóstico de asma. O diagnóstico clínico vai ainda preponderar sobre a espirometria. Serve para o diagnóstico tanto e para o acompanhamento, né? Depois no segmento a gente vai ver que para alguns casos pode-se fazer espirometrias depois seguidas não, de segmento mesmo, para acompanhar a função pulmonar. Isso em qualquer protocolo, enfim, qualquer coisa de asma tem os parâmetros, a gente não tem que saber isso de cor, é para saber que eles existem, né? São os mesmos parâmetros para criança e para adulto, só vai mudar os valores.
Mas é essencialmente isso, um valor de fluxo expiratório menor, que vai dizer a obstrução, e o aumento depois do broncodilatador, que é o que comprova a reversibilidade da via aérea. E o peak flow, que é o pico de fluxo respiratório, que a gente tem na unidade, eu não sei se todas têm, nas unidades, acho que algumas unidades do Rio a gente tem, um aparelhinho de... exatamente aquele ali, né? Ele é meio padronizado. Que é só assoprar, isso aqui é uma coisinha que vai... Não vou assoprar porque senão eu vou ficar completamente sem voz. Quer mostrar? Então também, a gente faz uma média de medidas como se fosse um mapa de pressão, né? Vai fazer algumas medidas, fazer uma média. Se tiver uma variação com o uso do broncodilatador ou uma variação diurna, porque também a asma não é estável, né? Ela pode estar boa no momento, daqui a pouco a criança tem uma melhora, ela vai variando ao longo do dia mesmo. E fazer uma diferença entre a maior e a menor medida. Também pode estar normal se está em acompanhamento. Então, para fazer o peak float, isso a gente faz no consultório, demora 5 minutos, nem isso. Tem que ser uma expiração completa, botar no 0 ali, né? Expiração completa. E de uma vez só, como se fosse fazer um jato. Não é a espirometria, a gente vai assoprando, né? O peak flow é para fazer um jato mais forte a princípio, porque ele pega, porque é mecânico, né? O negócio não é digital, então tem que pegar o fluxo máximo de ar mesmo. Fazendo as 3 medidas, a gente vai ter essa média. Junto com ele, e também depois, inclusive, deu para entender, né? Qualquer protocolo, enfim, tem as parâmetros, que vai ser em função da idade. Esse aqui vem só de adulto, por sinal. Tem a idade e a altura, que seria mais ou menos para calcular a superfície corporal, já tem mais ou menos os ml, que é o previsto. Então, isso aqui vem junto. Para a criança, a gente faz essa média de 3 medidas, para ver o fluxo daquela criança. Não tem assim um número que vai dizer, tem que ser 200 ml, tem que ser 300 ml. Eu não tenho ideia, mas esse marido não é complexo. O custo dele é baixo, né? Baixíssimo. Baixíssimo. Pois é, devia ter em todas as unidades que... Não sei, a minha unidade é da Viva Comunidade. Não sei se as outras também têm. Não tem. Do Rio. Vocês devem pedir a para os gerentes e coordenadores. Então depois a gente vai todo mundo sair daqui querendo fazer o peak flow. Na verdade, assim, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma prevalência enorme de asma. E a gente não tinha isso nas unidades lá. Então, na verdade, o Rio com certeza tem investido muito. E isso aqui realmente é muito barato, não tem por que não ter. E o mesmo, isso aqui é lava, tem uns que vem vários que é descartável, mas ele sabe lavar e deu, né? Usar o mesmo. A gente não usa protocolo no ouvido mesmo. Os testes cutâneos, né? Que entraria na parte da sensitização dos alergenos. Eles não são específicos para asma, como não são específicos para nada, na verdade, os testes alergenos. Então, eles realmente são completamente dispensáveis para o diagnóstico de asma. Porque a gente já sabe que a criança tem uma atopia, a gente já sabe que ela tem uma reação alérgica. Então, esse teste alergeno, se ela for reativa a qualquer um daqueles testes, não vai acrescentar muito no diagnóstico e também, se for normal, também não vai excluir. O raio-x vai servir para diagnósticos diferenciais, mas geralmente se vê uma hiperinsuflação, né, de pacientes mais crônicos, tem ou na crise, uma hiperinsuflação no raio-x. De um modo geral, vai ser um raio-x completamente normal também. Vai servir para um diagnóstico diferencial de outras causas de sibilância em criança, como, por exemplo, um corpo estranho, que também é muito comum, né, mesmo em via aérea alta. Esses outros testes, na verdade, são muito citados em artigos, mas não se usam, né? Acho que aqui não vi nenhum artigo brasileiro falando dele, mas só para saber que eles existem, estão sendo testados outras coisas, mas ainda o diagnóstico clínico é soberano sobre qualquer outro exame complementar. Então, a gente vai para a classificação da asma, né? Existem 2 tipos de classificação, por gravidade e por nível de controle. As duas, uma não é melhor que a outra, elas vão direcionar o tratamento. A gente vai usar o que mais se adequar naquele paciente. Então, ela pode ser intermitente, persistente, leve, persistente moderado, persistente grave, dependendo do número de sintomas na semana. Tem o número de beta-2, né? O uso do broncodilatador, a necessidade do uso do broncodilatador vai ser um marcador, tanto de melhora quanto de piora, quanto maior ou menor é a necessidade. E a variação do VFUM, né? Tanto na espirometria como no peak flow.
pode ser usado. Esse quadro eu tirei do protocolo do Conceição, que é um protocolo que é feito para atenção primária, né, do Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Conceição, lá de Porto Alegre. É um serviço bastante antigo, enfim. Então esse protocolo de asma é feito em crianças e adolescentes, é feito para atenção primária. Tem um endereço, dá para pegar ele na internet livre, depois no final tem. São todos, pegar o NICE, pegar o Sign, é tudo mais ou menos parecido, porque não tem muita diferença. Só às vezes muda um pouquinho o layout. Mas eles são do Sign, na verdade, o Conceição copiou bastante do Sign. E os níveis de controle, que também vão ajudar depois no segmento, né, para aumento ou diminuição da medicação. A necessidade, então, as características vão ser mais ou menos características do diagnóstico, né, que são os sintomas diurnos ou noturnos, conforme a gente falou lá no diagnóstico, limitação das atividades, sintomas logo ao acordar de manhã, necessidade do uso da medicação e a função pulmonar e as exacerbações. Essa parte dessas exacerbações talvez seja a parte principal que vai direcionar o tratamento. O manejo não farmacológico da asma. Aquelas coisas que estão escritas de lá são as coisas que têm algum nível de evidência que melhoram a criança que já tem asma, ou que previnem a prevenção primária ou secundária, né? Prevenção de a criança não ter asma ou prevenção de exacerbações. Mesmo a amamentação tem um nível de evidência C, mas são poucas coisas que têm evidência. Então essa evidência, na verdade, comparada com as outras, acaba sendo uma evidência forte. O tabagismo passivo para qualquer doença respiratória, né? E lembrar que o tabagismo passivo é aqueles pais que fumam na janela, para não fumar dentro de casa, mas a quantidade de nicotina e de fumaça que permanece no ambiente é o suficiente para atrapalhar uma criança. Então, família, criança com asma, não pode ter fumante morando no mesmo lugar. Não pode, não é uma opção, porque eu fumo na sala, porque eu lavo as mãos, porque eu troco de roupa antes de pegar o bebê. O bebê tem um pulmãozinho desse tamanho. Aquela quantidade que está de fumaça no ambiente vai ser o suficiente para o pulmão dele ter alguma resposta a esse efeito, que é um efeito estressor, né, no pulmão. Se para adulto já é, imagina para criança. Redução de peso nas crianças obesas. Isso para adulto também tem o mesmo nível de evidência, na verdade, né? Porque melhora a função pulmonar junto com a atividade física. Mas mais que atividade física é a redução de peso, né? E o buteyko é uma técnica de respiração parecida com as que se usa na yoga. Na verdade, yoga não tem nível de evidência. Esse buteyko tem, mas na prática são... Eu não conheço buteyko, conheço yoga, mas enfim, pelo que eu li, são bastante parecidos. E que não tem recomendação nenhuma, né? São os evitar os alergenos, que a gente sempre orienta, a tirar o carpete, tirar o bichinho de pelúcia, não sei o que. A imunoterapia, que a gente já falou, tanto quanto porque justamente porque o diagnóstico não tem evidência nenhuma, o tratamento com imunoterapia também não tem evidência nenhuma. Evitar animais de estimação. Isso eu li em alguns lugares que às vezes tirar o animal da criança acaba sendo um fator estressor, né? Então a gente pode deixar o bichinho lá. Algumas medidas básicas de higiene, como não dormir na mesma cama, dar banho no animal, preferir bichinho mais de pelinho mais curto, mas pode, a princípio, não vai fazer muita diferença nas exacerbações da criança. Se fala até que crianças que moram no interior, assim, em fazendas, que tem muito exposto, né, a bicho, a pólen, coisa de ambiente, não tem influência, não tem aumento de prevalência de asma e nem diminuição pela sensitização precoce. Então, a gente pode deixar o bicho lá, né, que a criança vai ficar mais feliz. A acupuntura não tem, a atividade física não tem evidência de prevenção de asma. Ela vai ter talvez um efeito indireto, pelo aumento, melhora da função pulmonar, pela redução de peso e por toda a adoção de métodos, hábitos de vida mais saudáveis que isso vai aplicar. E a suplementação nutricional, que com vitaminas e eletrólitos e algumas outras coisas de leites suplementados, também não tem evidência nenhuma para asma. Essas coisas que não tem recomendação para asma, não tem muita evidência de recomendação. Chegou a ver alguma coisa de natação, sempre se recomenda? Não tem. Não tem evidência que melhora no claro. Só que, claro, a gente sempre vai estimular as crianças a fazerem atividade física. Então, o tratamento farmacológico, né? Existem os dois tipos de medicamento. O medicamento da crise vai agir na broncoconstrição, o medicamento de manutenção na inflamação da via aérea. São os dois componentes que a gente tinha falado lá no início, que são os diagnósticos. Os medicamentos de escolha sempre vão ser os agonistas beta-2 de curta ação. E o spray
E os inadores de pó seco são as escolhas. Em lugar nenhum do mundo se fala em nebulização, né? Acho que algumas unidades receberam a visita do Juan Gervásio quando ele esteve aqui no Brasil. Ele ficou impressionado de quanto nebulizador se tinha, porque lá na Europa eles não usam e para eles não serve para nada. Então não tem, a gente vai falar depois que os sprays, os bombinhas podem ser usados mesmo em crianças pequenas. E os medicamentos de manutenção vão ser sempre a primeira escolha, são os corticoides inalatórios, em qualquer faixa etária. Pode usar em criança pequena? Com critério pode usar em criança pequena. Não vai ser uso indiscriminado, como não deve ser em nenhuma faixa etária. Mas são os medicamentos de escolha. E na asma induzida por exercício, às vezes a gente pensa que talvez tivesse que ser um beta-2 de longa para durar o exercício inteiro, mas não. É um beta-2 de curta ação, porque ele vai ter um pico de ação em 30 a 40 minutos, que vai ser o auge da atividade física e depois ele mantém essa resposta. Então é sempre de curta para atividade física também. Qualquer tipo de atividade física, natação, corrida, qualquer tipo de esporte. A via de inalação, o espaçador. Sempre, sempre, sempre tem que ser usado o espaçador. Por quê? Isso é uma evidência de nível A. Eu botei ali, nível A. Porque ele tem o melhor resultado terapêutico do que o spray direto na boca ou que o nebulizador aquele das gotinhas. Ele reduz a deposição oral. Ele proporciona a inalação das partículas do tamanho certo. Se a gente der um spray, vai sair partícula de todos os tamanhos lá, microns, que chama o tamanho das partículas, né? Veja assim. Então, ele faz tipo como se fosse um triângulo aqui, né? Vai ter partícula grande, pequena, grande, pequena, grande, pequena. As de maior densidade, elas tendem a se expandir mais. Então, tendo o espaçador em volta, a gente tem alguns aqui. Essas partículas de maior tamanho vão grudar aqui e vai ir lá para a boca da pessoa. Só as partículas, e ela vai aspirar, né? Não é uma coisa passiva. As partículas de tamanho adequado que vão para a via aérea e não vão ficar grudadas na cavidade oral. Por isso que o uso do espaçador sempre tem que ser feito, né? Também não se fala do uso direto na boca. E pode ser feito em casa, né? Barato, depois a gente vai mostrar. A média mais ou menos é 17 centímetros, né? A minha palma tem 16 centímetros, então eu posso sempre usar ela para medir. Mas a gente sabe que na prática a gente vai usar a garrafinha que tiver. Então, em média, 17 centímetros e um volume entre 300 e 600 ml, que é o que dá o volume esse de expansão lá das partículas. E existem as aerocâmaras, que são os espaçadores valvulados. Eles têm uma válvula para expiração. Nesse aqui a gente teria que expirar fora, que para criança pequena é o ideal. Eles custam em torno de R$50 e duram muito tempo, porque às vezes os adaptadores da máscara já vêm com vários tamanhos. Então, se a gente pensar que é uma doença crônica e que é o melhor nível de evidência para o tratamento, alguns pacientes vão poder fazer esse investimento, né, de comprar esses espaçadores valvulados. Espaçadores? Essa é uma lenda que já chegou lá, mas nunca chegou na unidade. O espaçador? Que bom, vocês não podem fazer diagnóstico, vocês podem tratar. Isso é bem mais barato que um aparelho de nebulização, né? Com certeza. A remessa de mecometazona que está vindo para a unidade agora vem com o espaçador, só que não é o espaçador esse pequenininho é o que vem do laboratório. Não sei porque eles mandam aquilo, porque não serve para nada. Mas enfim, acho que é porque é o que cabe na caixinha. Não sei explicar. É tipo um baldinho assim, com várias máscaras, vários tamanhos. Aquele pequenininho, às vezes dá, na verdade, só para adaptar, para fazer o final dele, assim, dá para usar. Mas ele não serve usar só ele é muito pequeno. Bom, eu estou dando sim, por favor. Distribuir, fazer um. Então, como é que se usa, né? Tem vários tipos. Para crianças mais pequenininhas, abaixo de 4 anos, até pela coordenação de inspiração, expiração e um pouco ainda da respiração bucal que eles têm. O ideal é com a máscara facial. Vê que aquela ali é uma criança que eu li no site, ela devia ter uns 2 aninhos, bem pequenininha, e está usando o espaçador, não está usando a nebulização. É um valvulado aquele ali. Essa válvula aqui, por aqui entra, né? Por aqui sai o ar. São esses que eu falei que custam uns 50 reais. E a gente faz ele na garrafinha também. Essa garrafinha branca aqui é a mais fácil de cortar, é aquelas que vêm de água de coco, suco. Então a gente vai cortar o fundo dela aqui atrás. Tem umas, tem que fazer vários testes. Nossos residentes lá têm as fábricas de garrafinha em casa. Vai, só bota os esparadrapo para não ficar, fica exatamente aquilo ali. Essa branquinha tem a facilidade de não precisar moldar a boca, porque a boca dela já é gordinha, assim, entra direto o espaçador aqui. Só tem que cortar o fundo. Se é uma garrafinha dessas aqui,
A gente tem que molhar a pontinha. No final tem um link, que é um vídeo do YouTube feito pela Prefeitura do Rio, que mostra bem direitinho como fazer, mas não tem mistério. Às vezes olhando assim, né, meio esquisito, mas é muito fácil. Toda unidade tem pelo menos um micro-ondas, né? Às vezes não tem cozinha, mas tem um micro-ondas, então aquece a água ali 3, 4 minutos, molha a parte de baixo na água, amolece, porque é plástico. Depois a gente só pega isso aqui e vai moldar aqui nessa boca de cada. A outra boca vai na boca. Esse aqui é de adulto, né? Para criança tem que ser esse tipo com máscara facial. E recentemente a gente desenvolveu uma técnica de fazer com soro, que é muito fácil. 500 ml, corta aqui o bico do soro e vai aqui. Esse machuca menos. E o bico do soro já é meio assim retângulo, ó. Foi perfeito, foi minha técnica que descobri a técnica de enfermagem. A Cris. Perfeito, né? 500 ml, 17 centímetros, é o melhor de todos. E né, já vem no toque, não precisa pedir. Ela é molinho de cortar. Para crianças maiores vai ser com a peça bucal, que não precisa englobar o nariz, então ela só vai botar a boquinha aqui de um lado, o espaçador aqui do outro, e dar o jato e aspirar. Daí tem dois tipos, que é esse, furado embaixo, uma garrafinha só, bota a boca aqui, o espaçador aqui atrás, e dá essa garrafinha de 500. Ou com duas garrafinhas, a parte grande da garrafinha na frente e atrás. Um lado molha na água quente para ficar a boquinha da bombinha, o outro lado, a gente explica para a criança, né? Um lado é a boquinha da bombinha, o outro lado é a boquinha do fulaninho, para fazer o espaçador. E já são crianças maiores também, vai ficar ali, direto na boca, não engloba o nariz. Uma técnica fácil de fazer é com uma faca quente, porque é plástico, né? Mas essa aqui a gente conseguiu cortar com uma tesoura daquelas de ponta, de procedimento, porque estraga a tesoura às vezes. O mais fácil é cortar com a faca quente. Aquece no fogo. Aquece no fogo, ali no fogão. Por isso que eu digo que a fábrica dos espaçadores é em casa, que a gente acaba arrecadando as coisinhas e levando para casa para fazer, para deixar pronto na hora. Agora os residentes que fazem mais isso, né? Não vão mais tempo. E para cima de 6 anos vai ser a mesma indicação de adulto, que é tanto esse aqui, garrafinha, não precisa mais ser valvulado, quanto aqueles pressuradores de pó. Eles têm exatamente o mesmo efeito que o espaçador. E às vezes é muito mais fácil a gente pensar em usar, né? Mais prático de carregar. Existe um relato de prejuízo na mucosa oral com a deposição desse material? Sim, de corticoide, facilita a infecção, né? Porque é um imunossupressor. Não sei se eu vou falar, se tem depois. Não tem aqui. Tem a técnica de inalação, que já vou te responder. Então a gente primeiro tem que agitar o frasco, né? Porque ele está líquido aqui dentro, ele vai virar gás sob pressão. Então, como qualquer líquido, pode ter algum tipo de decantação. A boca agita, acopla aqui, igual de adulto. Tira a tampa. Foi um paciente do Marcos que disse para ele que estava estragado, mas a pessoa não tinha tirado a tampa aqui da frente. Então a gente vê, tem uma cena da série que era do House, que a mulher também chega em exacerbação da asma e ela estava botando assim, E tem relato, eu procurando artigo no PubMed, tem relato de queimadura de pele pelo uso do espaçador, por uso inadequado. Então a gente faz que nem o Peak Flow, expira todo o ar, daí vertical, tórax o mais retificado possível, ajusta o espaçador à boca, aciona e puxa. A gente sempre faz junto do lado da criança para ensinar ela. Então já sopra a velhinha. Depois quando dá o jatinho, puxa para soprar de novo. Para mostrar como não faz mal. Não faz mal, a gente pode fazer. Para a mãe ficar tranquila, um jatinho não faz mal para ninguém. Puxa, conta até 10. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Vai contando os dedinhos. E tem que ter uma pausa, né? Não adianta ficar tipo 4, vou fazer 4 jatos. Vou dar os 4 e vou puxar de uma vez só. Tem que ter uma pausa para poder esvaziar todo o pulmão. Quanto mais vazio ele tiver, mais ele vai melhorar. E dentro da técnica de inalação tem a técnica pós, que é de limpeza do espaçador, é só lavar com água corrente, não esfregar para não criar eletricidade, assim, campo eletrostático, e enxaguar a boca, tanto do beta-2 quanto do corticoide. O corticoide, sim, é associado à infecção fúngica, principalmente, né, de mucosa. Porque é um corticoide, enfim, tem uma ação tópica ali. Então, depois dos dois, sempre lavar, no mínimo enxaguar a boca, mas já também aproveitar para estimular hábitos, né, de escovação dentária e tal nas crianças.
A própria asma, como qualquer atopia, tem muita modificação bucal, né, de respirador bucal, de uso de modificação da arcada dentária. Então, nos serviços que tem assistência multiprofissional, o acompanhamento odontológico é muito importante também. Então, o tratamento da crise. A gente sempre vai ter que avaliar a gravidade da frequência respiratória e cardíaca, dispneia, uso de musculatura acessória. Se tiver oxigênio na unidade, a criança precisar, vai ter que ser uma saturação de 95%. Sempre o beta-2 de curta, salbutamol. Bom e velho salbutamol, que a gente deixa dentro do consultório, do lado do paracetamol em gotas lá, para dar na hora. Já dá na hora na criança, já tem a garrafinha lá. Em adulto também, o tratamento de crise é muito parecido, só vai mudar as doses, mas é igual. 2 a 4 jatos de 20 em 20 minutos. A nebulização, quando se faz de 20 em 20 minutos, então em vez de fazer a nebulização, faz o jato, que vai ser muito melhor. E já administrar a primeira dose de corticoide oral, né? A absorção do corticoide oral, IEV ou IM, é exatamente a mesma. Então a gente sempre vai preferir a via mais fácil, né, de administração, que é a via oral. Deixar o corticoide parenteral só para casos que a criança não pode engolir, senão sempre vai ser via oral. Até pela monitoração do nível sérico, né, o parenteral tem às vezes um nível mais errático do que o nível oral. E o corticoide de prednisolona com uma dose alta, né, de até 2 mg por quilo. Em crianças menores de 2 anos se pode usar, a gente vai reservar para casos mais graves. Para crise não vai precisar tanto. A gente não usa, por exemplo, na bronquiolite, né? Fica às vezes aquela ansiedade de dar alguma medicação para a criança que não serve para nada na bronquiolite, não se dá. E o ipratrópico, que é o atrovente, se for refratário ao salbutamol, ao beta-2 de curta, ele não é indicado já começar um tratamento de crise já associado. E quando usar, é porque a gente não tem ele spray aqui, né? Que existe, que é o Combivente, que já vem combinado, mas aqui a gente não tem na lista da prefeitura, lá no sul a gente tinha. Em spray, você fala? É o Combivente spray, que é combinado com formoterol, algum beta-2 de curta. Mas se for para usar então nebulização, é uma dose de 20 gotas aproximadamente. É uma dose muito maior do que a gente vê prescrito por aí. Então, justamente porque ele vai ser um efeito a longo prazo, né? Para a crise, da crise. E associado. Sempre associado. Ele vai ser usado depois do salbutamol, se não teve resposta com aquela dose ali de 2 a 4 jatos de 20 em 20 em primeiro minuto. Isso é o que a gente vai fazer na atenção primária. Se for uma criança que estiver muito disfuncionária, a gente vai ter que pedir socorro, até porque a gente não tem oxigênio. Eu não tenho, pelo menos na minha unidade, oxigênio. Vai ter muito o que fazer. Esse desenho aqui é interessante, ele foi tirado, é um site de desenhos de criança com asma, que as crianças fizeram, assim, interno. Tá baixinho, né? Mas depois eu posso mandar a apresentação aqui. Então, para tratamento agudo em crianças menores de 2 anos, vai ter algumas particularidades, né? Que essa resposta vai ser inconsistente, então ela pode não responder, e a maioria das vezes não responde só ao beta-2. E a gente vai tratar com o beta-2 corticoide quando a suspeita é de asma, clara e forte de asma. Se há uma suspeita de qualquer outra causa de sibilância, a gente não vai usar, porque não vai adiantar. Com a máscara, né, dá preferência sempre para o espaçador em vez da nebulização. O espaçador, ele é tanto quanto ou melhor que a nebulização em qualquer faixa etária, porque ele ele acaba tendo uma diminuição de efeitos adversos, ele tem um custo menor, uma manutenção mais fácil. Então ele tem todos os parâmetros de custo, efetividade, eficácia e efetividade melhor que a nebulização. Então sempre para qualquer faixa etária, tanto tratamento agudo quanto de manutenção, a preferência sempre pelos espaçadores. E pode adicionar o ipratrópio também para se for uma crise grave também, se não tiver resposta ao beta-2. Então, a gente sabe que a criança tratou da crise, que ela vai ter uma indicação de tratamento de manutenção, de prevenção de novas crises. A gente vai considerar, quando ela chegar a um nível de tratamento de controle da asma, esse tratamento vai ser mantido por 3 meses. Ah, bom, agora eu controlei, não preciso mais usar. Não, tem que usar pelo menos 3 meses mantida a dose para se considerar a diminuição da dose do tratamento de manutenção, que é o corticoide, né?
E se ela está parcialmente controlada ou não controlada, a gente vai aumentando, diminuindo os passos das doses do beta-2 e do corticoide, conforme a necessidade. Isso também, essas doses têm os protocolos, não precisa saber de cor, isso só deixar no cola sempre, né, no consultório lá. Então, a gente vai começar lá, né? Uma crise, a criança tem só crises esporádicas. Vai usar só o beta-2 quando tiver a crise. Começou a ter crises mais frequentes, é uma asma intermitente moderada, por exemplo. Vai adicionar o corticoide inalatório, a dose equivalente para a idade, peso, enfim. Se não, para a criança se adiciona o agonista de leucotrienos, que a gente não costuma iniciar na atenção primária, não é uma medicação também de tão fácil acesso. Talvez se a criança não responder ao corticoide, a gente talvez tenha indicação de pedir uma avaliação do pneumologista, né, do especialista. E, se ela não controlou com corticoide, a gente pode aumentar a dose. Ou adicionar o leucotrieno, para criança pequena, né, menores de 5 anos. Se ela está aqui, 3 meses, usando a dose já dobrada do corticoide, controlou, ficou sem crise, a gente diminui o corticoide, mais 3 meses sem crise, tira o corticoide, vai sempre fazendo isso, a ideia sempre é voltar para o lado de lá, manter a menor dose possível do tratamento. Aqui é para crianças maiores, né? A diferença é que a gente pode adicionar um beta-2 de longa em crianças maiores se não tivesse essa resposta aqui. Vai começar do mesmo jeito, beta-2 de curta, adiciona o corticoide, dobra a dose, mas aqui a gente tem a opção de adicionar um beta-2 de longa, que a gente também não tem na rede, eu acho, disponível. E depois voltar para o lado de lá. E a referência para o pneumologista também, se não tiver a resposta, porque também talvez tenha alguma outra comorbidade, alguma outra coisa que esteja impedindo o tratamento. O controle vão ser sintomas diurnos, menos de 4 vezes por semana, e noturnos, menos de 1 vez. Crises leves e infrequentes. A necessidade do resgate, esse aqui, o Aerolim, é o azul, né? Clenil, que é o Clenil que é o mais... Então, a pessoa não pode trocar, né, de jeito nenhum. Então, é o azul e o amarelinho. Às vezes a gente faz já a garrafinha, dá pra fazer com a tampinha já da cor do que é, né? Deixa essa parte da tampinha aqui, o que fica na garrafinha. Um azul e um laranja, um amarelinho, sei lá, pra diferenciar. Se bem que o espaçador pode usar o mesmo também, só pra ver se vai facilitar a adesão. Menos de 4 doses por semana. Se ela usou 4 vezes no mesmo dia, já não é um controle. Então são 4 doses por semana para indicar, menos de 4 doses para indicar um controle. Não tem nenhuma limitação de atividade, incluindo exercício ou choro intenso nas crianças menores. E falta ao trabalho ou à escola por insuficiência respiratória também é um critério. E a função pulmonar normal, ou uma variação do pico respiratório, do peak flow, menor do que o que ela tinha antes. O segmento, o objetivo sempre vai ser atingir aquele controle com a menor dose possível. Então a gente vai aumentar ou diminuir aqueles passos conforme a necessidade, sempre tendo um plano individual para cada paciente. Para pacientes mais graves, a gente pode fazer uma avaliação da função pulmonar anual com a espirometria, que vai servir para acompanhamento. Sempre em todas as consultas, visualizar a técnica inalatória com a bombinha, com o espaçador. Então, quando vier na consulta, tem que trazer a garrafinha para a gente ver se está fazendo direito. E é uma evidência de nível A que o acompanhamento regular em unidade de atenção primária diminui a internação por asma. Então, mais um motivo que essas crianças são nossas, né? A gente que tem que cuidar das crianças com asma tem que ser tratada na unidade de atenção primária, não tem que estar indo no pneumologista. Só depois que precisar. Tem que ter vaga no pneu para quando a gente precisar. Nunca esquecer que a asma é uma doença crônica. E talvez pior que uma doença crônica em criança. Então, o que se costuma dizer assim, né, que uma criança doente em casa é uma família doente, né? Todo mundo tem que entrar no tratamento, todo mundo tem que às vezes mudar algum hábito de vida para ajudar aquela criança. O tabagismo, as questões ambientais, os fatores genéticos, eu que passei para ele, isso ele herdou do pai dele, o pai dele que tem asma. Então existem muitas questões assim familiares envolvidas no controle, não só da asma, mas a asma por ser mais frequente. A gente tem que estar atento, a gente não pode cuidar só daquela criança ali que está chiando, mas também ver como é que está a mãe, como é que está o pai, como é que está o resto da família. Quantas crianças que a gente atende, que às vezes amanhã entra no consultório e a gente já sente cheiro de cigarro, né? É muito comum.
Então, pode dar quanto corticóide, fazer toda a garrafinha que tu quiser, ela vai continuar tendo crise, se a sua família continuar fumando dentro de casa. Ou se ela continuar morando no mesmo lugar, na mesma casa que tem mofo, também. O atendimento multiprofissional, ele tem uma evidência também de diminuir mortalidade, porque eles consideram qualquer serviço de atenção primária como um serviço multiprofissional também. Então, entra naquela evidência A lá. Consulta de enfermagem para visualização da técnica, para ensino da técnica, para acompanhamento da família. Assistência farmacêutica, a visita do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde tem que saber explicar como faz isso aqui. Eles têm que saber como é que é a técnica inalatória, porque eles vão ir lá uma vez por semana. Talvez a criança venha na consulta uma vez a cada 2, 3 meses, uma vez por semana, mas eles podem ir lá toda semana se precisar. Então eles têm que saber fazer isso aqui. A questão de grupos, né? Grupos terapêuticos. Grupo tanto para criança, no caso para criança vão ser grupos de pais de crianças com asma, para explicar todas essas questões que podem causar um conflito na família depois de medidas ambientais e de explicação de onde que veio essa doença. O suporte mesmo de doença crônica, como se faz a qualquer família de paciente crônico. E a visita domiciliar. Saber onde a criança mora, saber quem mora com ela, saber quantos cachorros tem dentro de casa, como é que é o mofo da parede, isso vai ser fundamental para o tratamento. Senão a gente vai ficar dando burro em ponta de faca, né? E não vai chegar ao controle, talvez nunca, se não tiver esse conhecimento do ambiente da criança. Faz parte da nossa rotina, é uma das nossas principais ferramentas, na verdade, né? A gente tem o acesso à casa das pessoas e a gente tem que usar isso a nosso favor. O plano de ação. O plano de ação por escrito é para estimular o automanejo. O plano de ação serve para manejo de qualquer doença crônica, mas para a asma ele tem uma evidência bem forte de diminuir o número de hospitalizações e a fragmentação do cuidado. Então é crise, é um sábado, sabe que a unidade está fechada, vai na UPA. Mas tem uma outra pessoa que vai atender, vai dar uma dose, sei lá, do que vai voltar, a criança vai sair com uma receita, a gente nunca sabe do que do hospital. Fragmentação do cuidado. A pessoa saber como agir, se precisar, sem ir àquele médico naquele momento, é fundamental. É fundamental para o hipertenso, para o diabético, é fundamental para a família que tem uma criança com asma também. E isso por escrito. Talvez a gente vai ter algumas barreiras de analfabetismo, né? Quanto que às vezes a família não vai saber ler. Mas o escrito não é só o alfabético, né? Alfanumérico. Pode ser desenho, pode ser mostrar. Por isso que todos aqueles aparatos que a gente teve antes de visita, de grupo, são fundamentais também para isso. Vincular sempre a entrega, então, desse plano de ação a uma consulta para garantir que são dadas as orientações, que a criança não está em crise. E consultar sempre que houver crise. A gente tem que ter uma agenda aberta para esses casos. Eu acho que a gente tem que ter agenda aberta para tudo, na verdade. Mas para casos assim, a gente tem que ter uma agenda aberta para ir tirar dúvida. Ah, me esqueci como é que usa, não sei mais que lado que bota a bombinha. Tem que tirar dúvida. Você não pode ir para casa com dúvida. Tem que saber que pode acessar aquela equipe, não necessariamente sempre o médico, sempre o profissional, mas a equipe tem que estar aberta para receber esses pacientes. De novo, como qualquer doente crônico que tem agudizações eventualmente, ele tem que ter um apoio quando ele precisar. Não adianta ela vir só quando estiver compensada, a gente tem que atender essa criança quando ela estiver em crise também, porque senão a gente não vai saber o que está desencadeando a crise dela. Esse é o plano de ação do Conceição que eu copiei descaradamente. Porque ele é aberto, qualquer um pode copiar, na verdade. Então, o que eu vou fazer com o meu filho se ele tiver com tosse, falta de ar, cansaço, chiado no peito, todos aqueles fatores que a gente ensina os pais a reconhecer. A gente já vai dizer quantos jatos ela vai usar. Fez 20 minutos, continuou, faz mais quantos jatos se precisar. E daí? Melhorou? Tá bem. Vai agendar uma consulta para ver o que aconteceu, o que teve aquela crise. Melhorou mais ou menos. Vai continuar de 4 em 4 horas, que é a dose dos primeiros dias de ataque. E vai entrar já com a dose do corticoide. Essa parte do corticoide talvez tenha que ser individualizada, né? Dependendo do paciente, a gente vai dizer para ele consultar aqui. Fez o jato, não melhorou? Vem consultar. Alguns vão poder vir consultar aqui. Já dá a primeira dose do corticoide em casa e vir no outro dia, ou ver como é que vai ser a resposta. E se não melhorou, piorou, emergência. A gente tem que ensinar sinais de gravidade também para a pessoa saber o quanto que ela pode esperar em casa. Para não chegar na unidade de saúde no outro dia numa crise grave, a gente tem que ligar para a SAMU e tem que ficar um tempão esperando, como já aconteceu na nossa unidade. Falha terapêutica. O que aconteceu, o que deu de errado? Necessidade de consultas dia por crise, idas à emergência,
O uso da medicação de resgate são todos indicativos de falha. A falha, a gente vai avaliar sempre antes de aumentar ou diminuir aqueles passos do tratamento, ou de encaminhar, porque já está na dose máxima, a gente vai ter que ver o que aconteceu. A grande maioria é tratamento inadequado ou uma adesão. Uso errado do espaçador, uso da dose errada, subdose, não ter a percepção dos sintomas, tanto por parte da criança, uma criança maior, quanto por parte dos pais, não ver que seu filho está em sintoma, que aquela tosse pode ser um desencadeante de asma. Os fatores ambientais, infecções virais que a gente tem sempre para poder controlar, mas talvez quando essas crianças com asma ficam gripadas, resfriadas, já tem que avisar a mãe. Fica de olho, se não vai ficar chiando o peito, vai ficar com alguma coisa depois. Fatores emocionais, que também são randômicos, né? A gente não tem como controlar. E as comorbidades que pode ter junto, de rinite alérgica, de alguma outra doença crônica. Sempre avaliar que uma criança com uma tosse, sibilância, pode ter uma fibrose cística, por exemplo. Pode ter alguma outra doença que não é tão prevalente, mas que existem, que a gente tem que ter o diagnóstico diferencial sempre em mente também, se está com o tratamento tudo certo, não melhorou, alguma outra coisa pode ter junto. E quando a gente vai parar o tratamento da asma, ter alta, não tem como saber. Vai depender de todos aqueles fatores que vão influenciar na falha, que vão influenciar na adesão. A gente pode fazer a avaliação da pulmonar anual ou semestral dos pacientes graves, com a espirometria, como era lá para as crianças pequenas. Vai tentar deixar sempre a dose mínima efetiva e a cada 3 meses o plano é diminuir pelo menos de 25% a 50% da dose. Estava com 3 jatos, passa para 2, passa para 1 depois. Estava com 4, já passa para 2. Vai diminuir o número da dose a cada 3 meses e manter. Quais são os problemas mais frequentes da asma? Subdiagnóstico, né? Chamam de qualquer coisa menos de asma. Bronquite, bronquiolite, chiado, sei lá o que. E não faz o diagnóstico de asma. Se a gente não tem o diagnóstico, a gente não vai fazer o tratamento correto, né, efetivo. Então, o subdiagnóstico é um problema frequente desse número de exacerbações de asma. Demora para iniciar o tratamento com corticoide. Por uma relutância da família, por uma relutância do profissional de não iniciar o corticoide quando está tendo aquelas crises frequentes, que é o medicamento que vai fazer a diferença no andamento da doença. E a prescrição inadequada dos broncodilatadores, em subdose, via de administração inadequada, como por exemplo a via oral para salbutamol, que eu não sei por que ele existe na rede ainda, mas existe, a gente tem que fazer um X lá, né? E a interrupção precoce do tratamento, como existe qualquer doença crônica, né? Fiquei bem, posso parar, não preciso tomar mais nada, vou parar com essa bombinha, tem que carregar. Hoje na hora do almoço, nós ouvimos uma amiga nossa que tem asma, que devia estar com seus pacientes, não vou ficar carregando aquele porcaria para qualquer lado. Então vai entrar em crise daqui a pouco. E foco apenas em medidas farmacológicas. A gente não pode esquecer dos fatores ambientais, das outras medidas de manejo de grupo e de atenção que tem que ter. Não adianta ficar focando só na medicação, é uma doença multifatorial. Alguns mitos em relação assim, à asma, né, e doenças respiratórias, talvez de modo geral em crianças, principalmente, que são o maior alvo dos mitos sempre, né, na amamentação, na puericultura, as crianças são sempre os alvos. A bombinha faz mal para o coração e vicia. Eu não quero que meu filho use essa bombinha. Eu prefiro bombinha. Aliás, eu prefiro fazer nebulização, porque essas bombinhas aí tudo vicia e acelera o coração. Acelera o coração? Acelera. É um efeito normal da medicação. Dá uma taquicardia transitória, os tremores finos de extremidade, que tendem a diminuir. A criança vai ter isso nas primeiras vezes que usar, as próximas, mesmo que seja um uso só esporádico de crise, tende a diminuir com o tempo. Então não vai ter mais. E, por incrível que pareça, tem muito menos efeitos adversos o spray do que a nebulização. A nebulização tem uma dose muito imprecisa. Ela tem que ser diluída no soro, ela fica sempre aquela fumacinha, a gente não sabe quanto que a criança vai absorver, porque tem soro, né? Não é só a medicação que tem ali. Aqui o salbutamol está concentrado, é só a medicação que tem. Então a chance de ter efeito adverso é muito menor com a bombinha do que com a nebulização. Então pode usar a bombinha que não vai... A única contraindicação é uma arritmia diagnosticada. Daí realmente é bom não usar. É contraindicado, na verdade. É bom não pode usar. Xarope para tosse. Eles são completamente dispensáveis na maioria das vezes. Qualquer tipo de mucolítico, o FDA, que é o órgão americano que regula a medicação, ele é reprovado, não aprovado, banido para crianças menores de 1 ano. E é não recomendado para menores de 6 anos.
Então, abaixo de 1 ano nunca, abaixo de 6 anos, de preferência nunca também. Mas a mãe não pode sair daquela consulta sem o xarope. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer para ela isso. Proibido. A gente vai dizer para ela voltar no outro dia, tudo bem. Volta amanhã, se não melhorar, amanhã eu te dou um xarope. Porque amanhã a criança, se fizer o tratamento certo, vai estar melhor, provavelmente. Isso vai depender muito também de vínculo, né? A gente tem que estar seguro de uma orientação para poder passar ela para frente. Então, não pode. Assim como os antihistamínicos, né? Para tosse, de um modo geral, até pode ter algum efeito, mas ele não vai fazer efeito na doença que é a asma. Então vai tirar a tosse, mas a asma vai continuar ali. Mel, por exemplo, é comprovado que pode. Aquele mentol, Vic, Vaporub, também pode. Existem outras coisas que pode. Quando dá o corticóide, tentar evitar. Vai usar a bombinha e o xarope. Para não vincular aquela palavra do xarope, senão sempre a mãe vai querer o xarope. O xarope é um corticóide, é um remédio para asma, não é um xarope para tosse. Então, às vezes a gente reforça, né? Para facilitar a nossa comunicação, achando que estamos facilitando, a comunicação já acaba reforçando algumas ideias erradas que as pessoas têm. Então, o corticóide não é um xarope, é um remédio da asma. E o salbutamol via oral, que é o xarope preferido das mães, ele tem uma menor eficácia, tem maior custo e maior frequência de efeitos colaterais. Ele é completamente desaconselhado depois que foram inventados os pressurizados, esses sprays, não deveria mais ser usado. Ele é usado às vezes via parenteral ou mesmo via oral, quando não tem acesso, né, à via inalatória. Mas ele vai ser o último dos últimos casos. Tem ainda? Já tiraram aqui. Acho que tem ainda. E aqui, fica clarinho. Mas esses gráficos e os guidelines são todos muito parecidos, eles diferem um pouco na apresentação. Esse do Sign, que é o British, esse segundo, ele tem uma versão pocket, que é compacta, só os quadros de recomendação, tem as doses, tem as equivalências dos corticóides de beclometasona e budesonida, são os que a gente mais usa. Esse protocolo, que é o do Conceição que a gente usa, ele é aberto. E esse é o vídeo da prefeitura, que é da série Como Eu Faço. Se digitar isso aqui ou no... Como é que chama? No coisa lá do YouTube, confecção e utilização do espaçador, deve ser o primeiro vídeo que aparece da secretaria. Esse site aqui é um site da USP, que botar direto, eu posso, se alguém quiser copiar depois que ficou contigo, pode copiar, não tem problema. Mas se clicar nele direto, ele entra direto numa parte de asma, ensina como usar, tem um vídeo do espaçador, tem um vídeo dos aerosóis, tem vários vídeos educativos assim, que são bem bons de usar. E ali no e-mail, se alguém quiser perguntar que não ouviu, eu não consegui falar, pode mandar depois. Eu mando a apresentação também depois, se precisar. E pode perguntar, claro. Olha só, eu tenho umas perguntas para você. Esse espaçador pode ser usado em qualquer faixa etária? Pode. Aí vamos lá. A criança, na hora que você bota, ela tosse. Quanto que ela absorveu, você vai repetir, não vai repetir? Se ela inspirou, ela absorveu. Provavelmente para ela tossir, ela fez uma inspiração antes. Né? Mas também a gente vai avaliar o efeito, talvez o tremor, a taquicardia e o tremor vai ser dose dependente. Ela vai ficar com a máscara, então se ela tossir, quanto tempo até ela aspirar? Ela não pode, de preferência, ela não pode estar chorando, né? Conta 10 também. Conta 10. E ela vai ficar respirando aqui. Vai estar chorando, vai estar chorando aqui dentro. Isso. Na própria bula da medicação, tem dizendo que a gente é orientado a colocar a máscara na criança, né? Posicionar direitinho a cabeça, fazer o jato e deixar a criança respirando ali por 30 segundos. É por isso que engloba o nariz, Por onde ela pode inalar pelo nariz também. Eu não sei se as crianças que eu atuo são diferentes de vocês, mas as minhas viram cabeça, gritam, choram. Mas é mais fácil. Eu acho que atender criança é uma arte. Atender criança é uma arte, assim, não é tão fácil, realmente. A mobilização lá. Assim como olhar a garganta, como é que a gente olha a garganta de uma criança? Outra coisa, o corticoide de uso prolongado da rouquidão em crianças. Também. Se ele usar na dose certa, com essas técnicas de enxaguar, né, de higiene oral, muito, muito difícil. Vai mais para pulmonar. Com o espaçador
vai absorver as partículas menorzinhas, que são as que vão ir para dentro do pulmão mesmo. Vai ficar muito pouco resíduo da medicação que vai ser absorvido via sistêmica, digamos assim, que ele faz uma ação mais tópica, né, no brônquio. Mas pode. Não pode, não. Com a dose certa, geralmente não. O maior efeito é a mucosa mesmo, que dá de infecção. Aquela história da gente ficar estudando gelo, tentando tratar uma criança que vive num ambiente completamente impróprio, algum mecanismo que você já sabe como tirar. É um barraco, madeira, morro. Você vai jogar gelo, você vai falar, eu não tenho onde morar, eu só posso morar ali. A gente vai tirar o maior número possível de coisas. Vai tirar o cigarro, você continua, vai ligar o ventilador para circular o ar, vai fazer o maior número possível de medidas ambientais. Mas talvez a maior parte das vezes não vai conseguir. Como tudo que a gente faz em ação primária, né? Você tem que ficar falando. Quem quiser copiar, pode copiar aqui. Na verdade está salvo no computador. Mando, claro. Vou capacitar o pessoal lá do Gildo, não ter dúvida do Gildo. Tá? Porque vai chegar lá o